Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à Casa Espírita Edgar Anon. Meu nome é Cristina, sou trabalhadora, voluntária na Casa Espírita aqui e vou fazer a preleção de hoje para todos nós. Então eu peço a todos para que fechemos os nossos olhos e que assim vamos respirando bem fundo e vamos sentindo o pulsar de nossas veias e o bater do nosso coração. E vamos assim nos sentindo fortalecidos e amparados por todos esses amigos espirituais que neste momento nos acalentam os nossos corações, nos envolvem na tua luz. E assim, vamos nos ligando com o nosso anjo de guarda, o nosso amigo, que sempre está nos auxiliando. E vamos assim nos envolvendo com a nossa mãe, Maria de Nazaré. E a esta mãe pedimos que nos envolva no teu manto azul, na tua luz, na tua paz, para que assim possamos nos desvencilhar de toda e qualquer dificuldade que estamos enfrentando, para que assim estejamos preparados para ouvir o Evangelho da noite de hoje. Vamos nos ligando ao nosso Mestre Jesus e a este Mestre. Vamos agradecer por ter nos deixado o seu Evangelho de amor, de luz, de paz. E assim vamos nos envolvendo ao nosso Pai, a este Pai que tanto nos ama e que nos deu a vida e assim vamos agradecer, Pai, pela oportunidade na noite de hoje. Agradecer por termos sido nós os escolhidos para ouvir o Evangelho de Jesus. Agradecer, Pai, com a prece que Jesus nos ensinou quando esteve entre nós. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como vamos aprendendo a perdoar os nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, e principalmente de praticá-lo. Graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja. O tema do Evangelho de hoje é oração dominical. Está em Preces Espíritas, no Evangelho segundo o Espiritismo, coletânea de preces, no capítulo 28, nos itens 2 e 3. Nós temos lá, no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, as preces espíritas. É uma coletânea de preces que nós temos lá, que vai nos auxiliar a fazermos preces sempre que necessitarmos. Preces para nós mesmos, preces para aqueles que estejam precisando. E o início das preces é a oração dominical. Então, primeiramente, nós vamos falar que existem tantos livros que nos falam da forma em que devemos orar. E mesmo assim, através de tantas leituras que fazemos, muitos de nós temos dificuldades para nos recolhermos em prece. E esta oração dominical, ela nos ensina realmente, efetivamente, a nos recolhermos em prece. E seria qual o motivo, se nós fôssemos refletir, o porquê que muitos de nós temos dificuldades em fazermos as nossas preces? Primeiramente,
nós vamos destacar alguns obstáculos comuns que nos desvencilham muitas vezes do nosso recolhimento para que possamos entrar em prece. Primeiramente, nós vamos falar que muitas vezes nós nos esquecemos que a prece, que a oração é importante e que o propósito da oração, e principalmente a oração dominical, da qual nós vamos falar daqui a pouco, é aquela que une o nosso coração, os nossos corações com o nosso Pai. Então, muitas vezes nós esquecemos da importância da prece. Seria um obstáculo que nos, talvez que seja um entrave que nos atrapalha. Oramos, muitas vezes para que o nosso Pai, Ele permita que o reino de Deus seja também o nosso. Então nós unificamos o nosso coração para nos envolvermos com a prece. Então muitas vezes esquecemos da importância dessa unificação. O segundo obstáculo, que muitas vezes nós não temos certeza se Deus nos ouve, não é verdade? Nós nos preocupamos e nós achamos que Deus não está nos ouvindo. E essa suspeita negligencia muitas vezes a eficácia da oração e da prece. Porque a oração dominical que oramos para o nosso Pai, é que nós temos que ter certeza que Ele nos ouve, porque no momento em que mais precisamos é que nós sentimos a presença do nosso Pai, dos nossos amigos espirituais que nos amparam. Então, talvez o fato de nós termos dúvidas, e muitas vezes se Deus está nos ouvindo, é que nos distancia, da eficácia da prece. Um terceiro obstáculo, nós não sabemos o que orar. Muitas vezes nós oramos e repetimos palavras feitas, ao passo que se nós mostrarmos para o nosso Pai o nosso coração, nós encontraremos muito mais refúgio do que se nós repetirmos frases feitas que muitas vezes nos saem da mente, nós nos dispersamos e nós só decoramos e nós não deixamos o nosso coração falar com o nosso Pai. Nós devemos sim falar o que sentimos, o que realmente estamos precisando, porque o nosso Pai nos ouve. O quarto obstáculo, nós ficamos distraídos. Paulo nos alertou, nas cartas de 4:2, ele nos fala: perseverai nas orações, vigiando as suas ações de graças. Então nós devemos fazer sempre, muitas vezes nós ficamos distraídos e nos dispersamos. Então orai e vigiai como Jesus nos ensina, para que nós não nos percamos, durante a nossa oração. Devemos sempre ter aquela consciência de que estamos, que nós estamos em oração. O quinto obstáculo, muitas vezes nós nos sentimos culpados, nós não nos achamos merecedores daquilo que estamos pedindo. Nós achamos que somos culpados por sermos pecadores, Porém, nós somos espíritos em evolução, nós sabemos que o nosso propósito neste plano é a nossa evolução espiritual, porém, nós sabemos das nossas fragilidades, então nós não devemos nos sentir culpados por muitas vezes trilharmos caminhos que não são aqueles que gostaríamos de trilhar. Muitas vezes nós erramos, caímos e nós levantamos. Então, nós não devemos nos sentir culpados e acharmos
que por conta do pecado que praticamos, nós não somos merecedores de recebermos aquela graça da qual tanto estamos precisando. Então vamos pensar, né? Quando orarmos, não nos sentirmos culpados. E o sexto obstáculo seria, muitas vezes, nós estamos muito ocupados e nós fazemos uma prece rapidamente e talvez nós mesmos nos desligamos do nosso propósito. Então nós nos sentimos sempre ocupados, sempre sem tempo para fazer aquela prece da qual nós precisamos, abrir os nossos corações para o nosso Pai. Então devemos sempre estarmos atentos ao tempo, né? Reservar sempre um momento para a prece, um momento do nosso dia, e para que nós saibamos que mesmo estando muito ocupados, nós temos tempo para falar com o nosso Pai, que nos ouve sim, que nos sabe de todas as nossas necessidades, e que se às vezes nós não alcançamos algo, é porque Ele sabe de tudo o que nós precisamos, que muitas vezes talvez nós não sabemos nem pedir, e talvez o que pedimos poderia ser a nossa ruína. Então o Pai sabe de todas as coisas, tudo o que precisamos, e Ele nos dá. Haja vista na oração dominical. Essa oração é a oração centrada em Deus, é a oração do Pai Nosso. Então aquela oração que todos nós sabemos fazer desde pequenos, que aprendemos, né, em todas as religiões, qualquer religião. Nós estamos na casa espírita, onde nós oramos o Pai Nosso. Se nós formos qualquer outra religião espírita, nós na Umbanda, no Candomblé, nós rezaremos o Pai Nosso. Na Igreja Católica, nós rezamos o Pai Nosso. E também nos templos evangélicos, rezamos o Pai Nosso. Então, essa oração é unificada. E nós devemos fazê-la não só aos domingos, mas todos os dias. Esta oração, Jesus nos trouxe, né? Está em Mateus, no capítulo 6, versículos de 9 a 13. Então, o Pai Nosso, Jesus nos trouxe para nos deixar de herança. Então, quando precisarmos orar, lembremos de Jesus. Jesus, Ele sempre nos ouve. Jesus é o nosso amigo, é o nosso guardião, é aquele que nos deu exemplos, deixou exemplos para nós de humildade, de mansuetude, de paz. Então, que nós saibamos que a oração que Jesus nos trouxe é uma oração unificada, e é aquela que devemos fazer tempo que nós precisarmos. Então, quando Jesus nos fala: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. O que nós entendemos por esse trecho? Cremos em vós, Senhor, o Senhor do Altíssimo, cremos em vós, porque és o nosso Pai, porque tudo revela em vosso poder e a vossa bondade, pois tu és a obra da criação. Tudo o que criaste, tudo o que criastes, Pai, é bendito. Então, quando nós fazemos a oração do Pai Nosso, nós estamos nos comprometendo com este Pai que nos ama, que é o nosso Pai que nos criou. E nós somos a obra da sua criação, pois Deus é sábio e cria o tempo todo. Nós somos obra da sua criação, pois nós trazemos a nossa centelha divina, a nossa luz que brilha dentro de nós, veio do nosso Pai. E o que Ele nos ensina é amarmos uns aos outros, e o amor é a herança que trouxemos do nosso Pai. Quando Ele nos diz: venha o vosso reino, nós, Senhor,
nos deste a inteligência para entendermos que o reino de Deus, ele é habitado por aqueles que já cumpriram todas as provas, tudo aquilo que é necessário para habitar o reino de Deus. Então nós como espíritos ainda em fase de aprendizado, que nós ainda estamos em provas e expiações, nós sabemos que o reino de Deus é para nós também. Só que nós precisamos nos desvencilhar de muitas coisas para poder habitar o reino de Deus, que é puro. Então ele nos deu inteligência para discernir o certo e o errado. E se nós fazemos muitas vezes o errado, é para que nós possamos compreender através da nossa inteligência que nós fazemos o errado, porém nós temos as leis de Deus que vai nos punir. Então, nem sempre nós fazemos o certo, mas queremos fazer o certo sempre. Só que nós, muitas vezes, através das nossas falhas, que ainda estamos cometendo, nós erramos. Mas nós sabemos que o reino de Deus nos espera. E o Pai deu ao animal, a nossa inteligência, ao animal um instinto que lhe traça o necessário. O animal precisa do necessário para a sua sobrevivência. Então, dia virá que, segundo a vossa promessa, todos participarão do seu reino de amor. Nós também participaremos. E aí Jesus nos fala: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Fazer a vontade do Senhor é observar as suas leis e cumpri-las. Como aqui foi dito, né? As leis de Deus, elas são perfeitas. Então, para que nós possamos fazer a vontade de Deus, nós devemos praticar a sua lei, né? Nós devemos compreendê-la também. Mas como vamos compreender as leis de Deus? Através do nosso aprendizado, através das nossas quedas, através do nosso cair e levantar. Porque somos sim aqueles escolhidos pelo Pai. Porquanto estamos aqui, neste momento em que o planeta passa por provas, né? Por um período de transição entre um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Então, nós fomos escolhidos para estar aqui. Então, nós temos uma grande missão. A missão de fazer o melhor. Que façamos o melhor sempre. Mas que se errarmos, saibamos reconhecer que erramos e saibamos voltar atrás e refazer o caminho. É isso que estamos fazendo aqui na nossa encarnação. Nós estamos refazendo o caminho, que muitas vezes infringimos leis, mas nós estamos aqui para refazer, para fazer dessas leis o melhor aprendizado para nós. E também Jesus nos fala: dai-nos o pão de cada dia. O pão de cada dia. O pão material e o pão espiritual. O pão material através da terra, do trabalho, né? Que possamos estarmos trabalhando sempre, tanto materialmente quanto espiritualmente. O pão espiritual é aquele que nós necessitamos para o nosso crescimento. E sem ele, nós estamos numa situação bastante ruim, porque se nós não acreditarmos que nós estamos nos melhorando espiritualmente, que nós estamos crescendo espiritualmente, nós somos aqueles espíritos que vão perdendo, né, a fé. Então, que sejamos sim, que nosso Pai possa nos dar o pão espiritual. Quando nós pedimos com força, com fé. Nos dê o pão espiritual e material também, porque necessitamos, estamos aqui no mundo material e necessitamos das coisas materiais para que nós possamos também evoluir. Nós precisamos nos alimentar, nós precisamos trabalhar. Então, que nosso Pai nos dê o trabalho, a terra,
para que possamos colher dela o nosso alimento. E assim nós pedimos: perdoai as nossas dívidas, Pai, como perdoamos aqueles que nos devem. Então, quando nós pedimos perdão ao nosso Pai, para que Ele perdoe as nossas dívidas, para que também possamos perdoar o nosso irmão. Cada uma das infrações às vossas leis, dívida contraída, cedo ou tarde, nós vamos pagar. Então, que nós possamos também perdoar. Que a lei da caridade do Pai, ela seja uma lei única. Que nós possamos também sermos caridosos com os nossos irmãos. Possamos esquecer o perdão. Que possamos esquecer e dar o perdão às ofensas. Que possamos perdoar sempre. Só que nós estamos aprendendo a perdoar. Porque perdoar é um caminho bastante demorado, né? Nós esquecemos a falta, mas nós muitas vezes não perdoamos. Mas isso nós vamos fazendo aos poucos. Por isso estamos aqui no planeta de provas e expiações, para aprender. Mas quando nós pedimos ao nosso Pai que perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, aqueles a quem devemos, nós devemos ter consciência de que devemos perdoar também o nosso irmão. Então, o Pai nos perdoa sempre, mas quer que nós também humildemente perdoemos, que possamos encontrar o nosso caminho através do perdão. E por último, não nos deixe, Pai, cairmos em tentações, mas nos livra-nos de todo o mal. Então, quando nós pedimos, não nos deixe cair em tentações, porque o nosso mundo material é cheio de tentações. E nós pedimos: dai-nos, Senhor, a força para resistir a essas tentações. Dai-nos, Senhor, a força a resistir às sugestões dos maus espíritos que muitas vezes nos rodeiam, através de uma afinidade, de um pensamento que tivemos, no momento em que tivemos uma ira e perdemos um pouco aquela afinidade com os nossos amigos espirituais que estão sempre ali do nosso lado, e muitas vezes nós ouvimos uma sugestão errada e às vezes nós caímos na tentação. Então, peçamos ao nosso Pai: não nos deixe cair em tentação, e que possamos, sempre termos pensamentos positivos, que esses irmãos sofredores que ainda sofrem, que tentam sugestionar os nossos pensamentos, que oremos por eles também, que eles não possam nos inspirar pensamentos negativos, que possam muitas vezes fraquejar a nossa fé. Então tenhamos como base: não nos deixe, Pai, cairmos nessas tentações, e nos livre de todo o mal, principalmente de praticá-lo, porque o mal que nós fazemos para o outro é o mal que vai vir para nós, é o mal que volta para nós. Então, principalmente praticar, que possamos praticar o bem, que possamos fazer o bem, que possamos ter pensamentos positivos, que possamos trabalhar na obra que Jesus nos convida. Jesus nos convida, através da oração do Pai Nosso, a trabalhar na obra do Senhor, a trabalhar na obra do Pai. Que possamos, assim como espíritos que estamos aí em fase de aperfeiçoamento, de aprendizado, possamos aceitar o convite de Jesus e possamos nos melhorar. Possamos fazer realmente a oração do Pai Nosso, nos ligando com o nosso Pai, que é o nosso Criador e que nos ama. Que todos os dias nós possamos fazer a oração do Pai Nosso com consciência, com bastante fé, e pedir realmente aquilo que estamos precisando. E assim,
Que Jesus possa nos abençoar, que Jesus possa nos proteger, que assim possamos caminhar, em torno do Evangelho de Jesus. Basta como se fosse uma gotinha do Evangelho por dia, que possamos tomar uma gotinha do Evangelho por dia. Quando percebemos, já estamos renovados, nossas energias estão renovadas. E assim, que Jesus abençoe a todos vocês e que possamos neste momento novamente fechar os nossos olhos. E que assim, Pai, possamos nos sentir fortalecidos através desta prece do Pai Nosso. Possamos estar neste momento totalmente envolvidos com a Tua luz, que cura, que nos deixa calmos, que faz com que os nossos corações, que muitas vezes chegam aqui tão agitados, possam ter a calmaria. Como Jesus, acalmaste o mar quando estava agitado. Acalma o nosso coração, acalma, nos deixa em paz. Possamos beber da Tua água fecunda, Mestre de amor, e que assim possamos voltar aos nossos lares bastante fortalecidos, possamos voltar aos nossos lares vivificados, que possamos assim, Mestre dos mestres, estarmos no Teu ombro amigo e sabermos que assim que chegarmos nos nossos lares, o nosso sono vai ser tranquilo, o nosso dia amanhã vai ser muito belo, porque sabemos que estás conosco. Permita-nos, Mestre, que possamos fazer a oração do Pai Nosso com bastante força, com bastante fé, e que assim sejamos pessoas melhores sempre. E que assim agradecemos este momento maravilhoso, esses irmãos, amigos que nos acalentam neste momento, que assim nos dá a força que precisamos, que nos abraça, como amigos que são, e que assim possamos voltar aos nossos lares fortalecidos. Agradecemos com a prece que Jesus nos ensinou quando esteve entre nós. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como vamos aprendendo a perdoar os nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos do mal e principalmente de praticar. Graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja. Eu agradeço a todos os amigos pela atenção, pelo carinho.